Muito bem, muito bom dia a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, falando de um assunto tão importante, tão caro para nós, que são as nossas doutrinas, os pilares da nossa fé. E como estamos comemorando os 500 anos da Reforma, estamos destacando aquilo que ficou conhecido historicamente como as 5 solas da Reforma. A palavra sola é uma palavra latina que significa somente. Então, a afirmação evangélica protestante naquela época era de crer nesses 5 pilares da chamada doutrina reformada. E esses 5 pilares são os seguintes: sola fide, que é só a fé, somente a fé, sola fide. Nós somos salvos somente por meio da fé em Cristo Jesus. Sola Scriptura, que é só as Escrituras. Somente aqui nós encontramos a palavra de Deus revelada para nós. Solus Christus, só Cristo. Só Cristo é o mediador entre nós e Deus. Só Ele pode nos levar até Deus, não há outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É nisso que nós cremos. Sola gratia, isso significa que somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Deus não estava obrigado a nos salvar. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz como uma demonstração de graça, de amor, de misericórdia em nosso favor. Nós somente somos salvos por iniciativa de Deus em nos alcançar com o seu amor e a sua graça. Por isso a última sola é soli Deo gloria. Quer dizer, só Deus merece a glória. Não há espiritualmente diante de Deus nenhum mérito da nossa parte, nada pelo qual nós mereçamos louvor, mas Deus merece o louvor por todas as coisas. Por isso, nós vamos falar sobre fé hoje. Sola fide. Agora deixa eu explicar uma coisinha sobre fé. Nós estamos, a Maldi e eu, estamos indo hoje para visitar o nosso filho, que é missionário e trabalha na Jordânia. Ele reside lá em Amman, e nós estamos indo lá, quase do outro lado do mundo. Em qualquer loja que você vai ali de Jerusalém, de Belém, de Nazaré, de Jericó, daquelas cidades importantes, ou lá na Galileia, você pode entrar numa loja e comprar óleo santo, um vidrinho com a água do Rio Jordão. Você pode encontrar o que mais? Até um pedacinho de madeira da cruz. Agora, é tudo paraguaio, né? Certo? E não tem unção. É apenas um artifício, mas você pode ter fé naquela madeira da cruz, você pode ter fé na água do Jordão, você pode ter fé no óleo. E nós não estamos falando dessa fé. Quando hoje eu falar sobre fé, eu não estou falando que a fé salva pela fé, que é a fé que salva, o meu esforço de crer, porque eu posso crer numa coisa errada. A fé que salva é a fé na pessoa certa, é a fé em Cristo, é a fé em Deus. Essa fé salva, não é qualquer fé. Não é uma pessoa otimista, não é uma pessoa positivista, não é aquela pessoa que faz afirmações: não, eu creio. Mas crê no quê? Crê em quem? Essa é a questão.
A fé do Evangelho é a fé em Deus, é a fé em Cristo. Essa é a fé da qual nós estamos falando. A fé era uma das verdades evangélicas, do Evangelho, que precisava ser resgatada na época de Lutero. Porque a igreja oficial, a igreja cristã oficial, estava se desviando da verdade do Evangelho. Essa igreja oficial propunha que todas as bênçãos espirituais deveriam ser de alguma forma compradas pelo mérito ou pelo pagamento de dinheiro, esmolas ou promessas e penitências, que conseguiria o favor de Deus por aquilo que se fizesse. O que era para ser de graça, que era o Evangelho e a bênção de Deus, estava sendo vendido descaradamente. Por isso Lutero protestou. Ele não concordava com aquele desvio, e ele manifestou a sua discordância. Por isso ele foi chamado de protestante, e aqueles que seguiram a proposta dele também foram chamados de protestantes, porque protestavam contra os desvios da verdadeira doutrina do Evangelho de Deus. Aquela igreja oficial, depois dos protestos de Lutero, ela foi obrigada a responder, porque uma boa parte do povo estava aceitando a proposta de Lutero e se sentindo aliviados, porque havia um retorno para a Bíblia, um retorno para o que as Escrituras diziam. E a igreja oficial promoveu um concílio, um encontro de teólogos e estudiosos da Bíblia e da doutrina da igreja, e no dia 13 de janeiro de 1547, dentre muitos outros pontos, a teologia oficial da igreja cristã ficou com as seguintes afirmações. Isso está registrado no Concílio de Trento. Primeiro, que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Nós não cremos nisso. A Bíblia não ensina isso. Mas a igreja cristã adotou isso. Segundo, que a justificação é pela fé em Cristo e completada pelas obras que a pessoa pratica. Nós também não cremos nisso. Nós cremos que a justificação é só por Cristo. Terceira afirmação, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça de Cristo, mas nós cremos que são só por Cristo. E que uma pessoa pode perder a sua posição de justificação se não continuar praticando as boas obras indicadas pela igreja oficial. Por que eu estou lendo essas 4 declarações do Concílio de Trento? Porque olhando para isso, nós continuamos sendo protestantes. Porque nós não cremos nisso. Qualquer igreja, seja cristã, evangélica, reformada, batista ou presbiteriana, metodista, luterana, seja o que for, Assembleia de Deus, qualquer igreja que se desviar da verdade do Evangelho, precisa de uma reforma para voltar para as Escrituras. Por isso que nós estamos falando sola fide. Hoje o nosso assunto é somente a fé. E eu quero bater nesse ponto, apenas nesse. Em tudo que nos diz respeito em relação a Deus, só a fé. A fé é tudo o que precisamos e é suficiente para tudo o que precisamos.
Quero começar fazendo 3 afirmações bíblicas sobre a fé. Primeiro, que somos salvos somente pela fé. Volto a dizer, pela fé em Cristo, não é qualquer fé não. A fé em Jesus Cristo, no que Jesus fez. Romanos 1,17 diz assim: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Eu quero destacar aqui no texto, olhem para o texto. Primeiro, as boas novas do Evangelho. Então isso é o que o Evangelho diz. Não é opinião de nenhum teólogo, nenhum concílio da igreja, de nenhum pastor, de nenhum bispo, de ninguém. É o que diz o Evangelho. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. É como opera, revelam como opera a justiça de Deus. O que é como opera? É como funciona, como se dá. Como é o jeito certo, e é só esse jeito certo. Opera o quê? A justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Porque na cruz foi feita a justiça de Deus, porque Cristo pagou os nossos pecados. E por causa disso nós somos livres dos pecados, porque Ele já pagou o preço. E olha o que o texto diz, do começo ao fim. Do começo ao fim, quer dizer, não tem nada que não seja pela fé. Do começo ao fim da nossa salvação, tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Por isso que Jesus, quando morreu na cruz, Ele disse: está consumado, consumado, está finalizado, está terminado, tudo foi feito, não precisa de mais nada. E aí então, tudo isso se dá pela fé. É assim que opera o Evangelho de Deus. Única e exclusivamente pela fé. Gente, vocês podem fazer um curso em qualquer universidade, aqui na USP, na PUC, em qualquer outra universidade católica, no Brasil, no mundo inteiro, podem estudar religiões comparadas, história das religiões, seja o que for. Todas as religiões do mundo, todas as religiões que existem, elas vão dizer para você o que você precisa fazer para ser salvo. Todas as religiões do mundo, só tem uma exceção: o cristianismo bíblico. Ele não diz o que você precisa fazer, ele diz tudo o que Cristo já fez por você. Você tem que crer no que Cristo já fez. O Evangelho verdadeiro não pede para você fazer nada para a sua salvação. Pede para você crer no que Cristo já fez. Essa é a grande diferença do Evangelho que nós pregamos, e por isso a gente diz sola fide, só a fé. Do começo ao fim. É assim que opera o Evangelho de Jesus. Segunda afirmação: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, o único jeito de se aproximar de Deus é pela fé. Não tem outro caminho. É impossível qualquer outro caminho chegar até Deus. Aquela história de que todas as religiões levam a Deus, isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Só há um caminho para Deus. É a fé no Evangelho de Jesus. Agradar a Deus é você ter liberdade de se chegar até Ele e de Ele estar contente com a sua vida e abrir os braços para receber você. E Deus só recebe pessoas para esse abraço através da fé no que Jesus Cristo fez por nós. Terceira afirmação: o justo viverá pela sua fé. Primeiro a dizer isso no que está escrito na Bíblia, fora o exemplo de outros heróis da fé na Bíblia, foi Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, isso está escrito assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele,
mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo é aquele que não precisa de Deus. E a sua alma não é reta nele, porque ele desprezou a Deus. Ele vive nos seus pecados e ele não se importa com o perdão de Deus. Ele não quer saber do Evangelho. Ele quer viver a vida do jeito dele. E essa vida não é reta. Por isso ele vai pagar pelos seus pecados. Mas o justo é diferente. Aquele que foi justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esse sim, viverá pela sua fé. Não é apenas que ele vai ser salvo, mas ele vai viver pela fé. Ele vai viver pela fé. É um estilo de vida. O que eu quero dizer para vocês hoje é justamente isso. Eu não quero falar sobre a fé que salva. A maioria de nós aqui já abraçou a fé que salva. Nós já fomos salvos, já cremos em Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, viverá pela sua fé. Então a fé deve fazer parte da nossa vida. Eu quero passar agora para algumas ilustrações bíblicas sobre a fé. E quero usar uma ilustração do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. A do Antigo Testamento se trata de Abraão. Quando Deus pediu que Abraão fosse até um determinado monte e ali sacrificasse o seu filho Isaque. Isso está narrado lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Ele concluiu que, se Isaque morresse naquele sacrifício, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, ele recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão é chamado pai da fé. Ele creu no que Deus disse. Deus havia dito que Isaque seria o seu descendente, o filho que ele teve com perto de 100 anos e a sua esposa com perto dos 90 anos. Esse seria o filho da promessa, através de quem Deus iria inclusive trazer o Messias, que foi Jesus que nasceu. Além disso, Abraão, colocado à prova para oferecer esse seu único filho, ele se mostrou disposto e obediente. Mas ele não estava simplesmente num ato religioso, disposto a sacrificar o seu filho, como ele já tinha sacrificado ovelhas, bois, cabritos, seja lá mais o quê. Ele já tinha feito muitos sacrifícios. Agora era diferente, era o seu filho que estava ali. Mas ele tinha tanta fé em Deus quando o seu filho perguntou para ele: pai, aqui está a lenha, aqui estamos nós vamos oferecer o sacrifício, mas cadê o sacrifício? E ele respondeu para Isaque: Isaque, Deus proverá, que é o El Shaddai. Deus dará conta de nos trazer o sacrifício. Mas ele subiu com o seu filho. Ele fez o altar. Ele colocou o seu filho sobre o altar. Ele colocou a lenha em volta do seu filho para colocar fogo. Deve ter amarrado o seu filho. E ele pegou um
cutelo ou um pedaço de madeira afiado, e ele ia matar o seu filho. Porque era o que Deus tinha pedido para ele fazer. Mas quando ele levantou a mão, Deus disse para ele: não, Abraão, não faça isso com Isaque. Eu tenho um outro sacrifício para você. E ele abaixou a mão e ele viu, em algum lugar ali perto, um animal preso. Ele tirou Isaque dali, colocou aquele animal e sacrificou aquele animal. E o seu filho foi salvo. Não foi isso que Deus fez conosco? Nós todos merecíamos ser sacrificados por causa dos nossos pecados. E o que Deus fez? Deus trouxe um outro sacrifício, que foi Jesus. Por isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele trouxe o Cordeiro Jesus. E Deus nos tirou daquele altar, onde nós seríamos mortos, e colocou o seu Filho Jesus. E o seu Filho foi sacrificado no nosso lugar. Pela fé. Só pela fé. Nada mais. Nada mais do que a fé. O exemplo do Novo Testamento com Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, não pescamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. O que aconteceu? Pedro e seus irmãos e seus amigos e funcionários estavam pescando a noite toda. Passaram a noite lançando redes e tirando, lançando redes e tirando, de noite, não é de dia não. Não dormiram aquela noite, trabalhando a noite inteira para pescar e não pescaram nada. Aí eles voltaram para a margem, Jesus estava ali e eles estavam lavando as redes para guardar as redes limpas, para não estragar a rede, fazendo o trabalho bem feito, certo? É isso que deve fazer, é isso que pescador faz. Agora imagina a atitude deles, o humor deles. Estavam cansados, irritados. Você encontrou um pescador que passou o dia inteiro e não pescou nada? Imagina um que passou a noite inteira e não pescou nada. Eles que viviam da pesca, não eram só pescadores. Era a profissão deles, o sustento deles dependia daquilo. Ele ia voltar para casa sem sustento, sem fruto do seu trabalho. O trabalho dele tinha sido em vão, absolutamente em vão. Trabalhou a noite inteira e não ganhou nada. E Jesus diz para ele: volta para o mar e lança a rede. Aí o que ele diz? Pedro era pescador, Jesus era marceneiro, carpinteiro. Quem entendia de pesca não era Jesus, era Pedro. Pedro não estava entendendo nada. Ele até tentou explicar para Jesus: Senhor, eu acho que não adianta ir lá e jogar, nós passamos a noite inteira jogando, não deu nada. Mas olhem o que ele diz: mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Você talvez tenha tentado resolver muitas coisas na sua vida e passou a noite tentando e não resolveu nada. Mas quando Jesus pede para você fazer de novo, obedeça a Jesus, porque as coisas vão ser diferentes. Aquela pescaria foi tão boa que eles tiveram que chamar outros barcos para não afundarem de tanto peixe que tinha. Pedro não estava entendendo nada, mas ele disse: porque o Senhor ordenou, eu vou obedecer, porque eu creio no Senhor. Nós estamos viajando
Vamos, no primeiro trecho da viagem, quase 14 horas dentro de um avião, até Doha, no Catar, e depois mais 4, 5 e pouco, até Amman, na Jordânia. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar dentro do avião. O que é o avião? O avião é um tubo de alumínio. Aquele bicho vai ficar 14 horas lá em cima no ar. E nós dentro. Esse é que é o problema. Ele ficar no ar não é problema. O problema é a gente dentro. Agora eu pergunto para vocês. O que eu posso fazer para ajudar o avião? Eu vou sentar na cadeira, eu vou tirar o pé no chão para não fazer muito peso. Eu vou pegar a mala, aquela que a gente põe em cima, eu vou tirar e vou pôr no colo, para não pesar no avião. Adianta eu fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Nada, nada, nada e nada. A única coisa que eu posso fazer é subir no avião quando abrir a porta e depois que ele descer, e abrir a porta, descer rápido. É a única coisa que eu posso fazer. Eu também posso orar durante o voo todo. Isso eu também posso fazer durante a vida toda. Mas o que eu posso fazer com as minhas mãos, com trabalho meu, com esforço meu? Nada. Assim é a fé. Você não pode fazer nada para agradar a Deus. Deus é que entende de tudo. Eu não entendo nada como aquele treco pesado está lá em cima e não cai. Assim é a fé. A fé acredita e entra no avião. E assim é na vida. Se você acredita em Jesus, mergulhe em Jesus. Entre dentro do reino de Jesus. Entre dentro da palavra de Jesus. Entre dentro dos princípios de Jesus, das ordens de Jesus, das orientações de Jesus. Você não diz que crê? Muito bem. Eu quero colocar 2 ilustrações a respeito da fé. Em contraste com o nosso trabalho. Deus não quer o nosso trabalho, o nosso esforço. O nosso esforço não agrada a Ele. O que eu quero dizer isso, não é que Deus não gosta do que a gente faz. É claro que Deus gosta quando a gente faz o bem para alguém, claro que Deus gosta disso. Mas o nosso esforço não é moeda de troca com Deus. O nosso esforço não serve como barganha. Eu faço isso e o Senhor me dá isso. Eu troco o meu dízimo pela bênção. Eu troco o meu trabalho pela felicidade. Eu faço isso e o Senhor tem que me ajudar. Não existe moeda de troca com Deus quando parte do nosso esforço e do nosso trabalho. Há 2 ilustrações do Velho Testamento. Primeiro está em Êxodo capítulo 20, versículo 25. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. Gente, olhem nesse texto, vejam ali, se usarem pedras, geralmente Deus pedia para fazer pedras, altares de pedras com 12 pedras, lembrando cada tribo de Israel, incluindo todo o povo de Israel. Que sejam pedras inteiras. Não modificadas, não partidas. Não alterem a forma das pedras. É sem Photoshop. Não edite a pedra ou o trabalho.
Porque não é isso que Deus quer. Ele quer a pedra na forma original, na sua forma natural. Não coloque nenhuma ferramenta sobre a pedra, nem a força do seu trabalho humano, porque isso tornaria o altar impróprio. Ele não poderia ser usado como altar sagrado a Deus. Seu esforço, zero. Coloque as pedras e ofereça a sua oferta, sem mexer na forma das pedras. O outro texto, em Ezequiel capítulo 44, quando Ezequiel está tendo a visão de Deus a respeito do novo templo que seria construído, como uma profecia, e como Deus queria que aquele templo fosse usado para a bênção de Deus. Ele está falando dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes, no capítulo 44, versículo 18, e diz assim: eles usarão turbantes de linho, e as roupas de baixo de linho, nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Ora, gente, esse versículo é extraordinário. Olhem só, turbante de linho, aquilo que eles usavam na cabeça, e as roupas de baixo, um calção, para não dizer outra coisa, que normalmente enchem de dólares aqui no Brasil, mas o calção, mas tinha que ser de linho. Por que de linho? Para não transpirar. E por que não transpirar? Porque Deus não queria sentir o cheiro do suor. Não é porque o cheiro do suor é ruim, não. É porque o suor foi dado como castigo pelo pecado, para o homem tirar o seu sustento da terra. O suor é o símbolo do seu trabalho. É com o suor do seu rosto que você vai tirar da terra o pão de cada dia para se alimentar. E eu não quero que você trabalhe para me oferecer alguma coisa. Não é suor que eu quero. Eu quero a sua fé, o seu coração, a sua confiança. Que coisa impressionante isso. Chegar diante de Deus sem suor. Quer dizer, sem trabalho. Até porque a gente não pode fazer nada para chegar até lá, não vai dar certo. Não vai chegar. Muito bem. Fé é acreditar, considerar e praticar como absolutamente verdadeiro o que se acredita. Por isso que a minha proposta hoje, pela manhã para vocês, não é a fé que perdoa os nossos pecados e nos leva para o céu. Não estou falando da fé em Cristo como Salvador. Estou falando da fé como estilo de vida. Quando Deus disse para Adão e Eva, como está escrito lá em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comereis, certamente morrerás. Mas não foi o que Adão e Eva fizeram. Porque mesmo depois do que Deus havia dito, eles ouviram uma outra voz. A serpente disse: certamente vocês não morrerão. Deus tinha dito: certamente vocês morrerão. E a serpente disse: certamente vocês não morrerão. Aí eu pergunto para vocês: em quem eles creram? Em quem eles colocaram a sua fé? Colocaram a fé na serpente, porque eles comeram do fruto. Eles viraram as costas para Deus, desobedeceram a Deus. E acreditaram que a serpente era quem estava dizendo a verdade. Por isso eles comeram do fruto. Nós fazemos o que fazemos porque acreditamos que aquilo vai ser o melhor. Mas e se nós estivermos enganados como eles estavam? E se aquela voz foi a da serpente e não a de Deus? Por isso nós temos que acreditar no que Deus fala.
não no que a serpente fala. Então, viver pela fé é viver um compromisso de obediência a Deus, de fé em Deus, em tudo que Ele diz e que Ele manda, e que Ele orienta e que Ele ordena. Nós até hoje temos problema de fé. Quais são os nossos problemas de fé? Se nós formos olhar o que a Bíblia diz, com problemas de fé, nós podemos encontrar algumas coisas escritas que nos impressionam demais. O capítulo 11 de Hebreus é considerado o capítulo da fé. Ali estão descritos os heróis da fé. Escutem só o que diz. Quero só ler para lembrar disso. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Muita gente para por aqui. Eu quero tudo isso aqui, na minha vida. Isso é fé. E é fácil vender isso como fé. Acredite em Deus e você vai ser bem sucedido, você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer uma família grande, você vai ser feliz, você não sei o que, você vai conquistar, você vai poder, você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre os montes. Acredite, pela fé você vai fazer tudo. É possível. É possível, se for de Deus é possível. Mas o texto que fala da fé, ele não diz que Deus vai responder sempre sim para as suas orações. Escute o que vem no versículo seguinte. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram suas esperanças na ressurreição para uma vida melhor. Não estavam contando com essa vida. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos de peles de ovelha e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Esse mundo não é digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos da terra. A fé não escolhe nenhum desses resultados. A fé simplesmente entra dentro de Deus e diz: Senhor, seja o que for. Se você está com a sua mãe de câncer, ter fé não significa que ela vai ser curada. Se você está sem emprego, ter fé não significa que amanhã de manhã você vai estar empregado. Se você brigou com algum parente, não significa que hoje à tarde esse parente vai vir e vai pedir perdão para você. Tudo isso pode acontecer. Mas e se não acontecer, eu pergunto, você vai continuar acreditando em Deus? Isso é viver pela fé. Não importa o resultado, não importa o que vai acontecer, não importa se vai dar certo. Na minha perspectiva, o que importa é que seja como for, eu vou obedecer a Deus. Eu vou crer em Deus. Agora, eu quero perguntar para você. No que você está precisando de fé na sua vida? Qual é o problema que você não consegue resolver?
Eu quero pedir que você coloque isso hoje diante de Deus. Creia nele. Não importa qual vai ser a resposta. Mas Ele é amoroso. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer agir na sua vida. E crer é o primeiro passo para Ele dar uma resposta. Seja o que for que possa estar acontecendo na sua vida. E agora eu quero falar um pouquinho com aquelas pessoas que nunca tomaram uma decisão de fé em relação a Deus e a Jesus Cristo. Será que ouvindo essa palavra de Deus, essa mensagem de Deus, você não quer hoje dizer: eu quero confessar a minha fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Ele, como fez Abraão, como fez Pedro, como fizeram todos esses da lista de Hebreus capítulo 11. Eu quero que Deus entre na minha vida. E Deus quer entrar na sua vida. Colocar a sua vida em ordem. Reformar a sua vida. Fazer nova a sua vida. Dar sentido para a sua vida. E você vai ter Deus como parceiro para enfrentar toda e qualquer luta que esteja acontecendo ou que venha no futuro. Vamos abaixar a nossa cabeça em oração. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, repita no seu coração essas palavras, essa oração, e diz para Jesus assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz e pagou os meus pecados. E por isso eu creio que o Senhor pode me perdoar. Por isso eu abro o meu coração e peço que o Senhor entre na minha vida, seja o meu Salvador, me traga o perdão, a paz e um novo projeto de vida. Se você fez essa oração simples assim, você manifestou a sua fé em Jesus. E Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Será salvo, não será mais condenado. Já está perdoado. Se esse é o compromisso que você assumiu, a sua vida pode mudar de hoje para frente. E nós, como igreja, queremos ajudar você a fazer isso. Vamos ficar em pé todos. E eu quero fazer um convite para qualquer pessoa que tenha feito essa oração, para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Queremos pedir que Deus invada a sua vida, com a sua graça, o seu amor, com a sua direção, com o seu perdão, com a sua paz. Se é isso que você está precisando, é isso que Jesus está oferecendo. Chegue aqui à frente, se é esse o caminho que Deus está te mostrando. Porque Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer agir na sua vida. Deus quer trazer essa paz que só Ele pode dar. Pode chegar aqui, por favor. Pode ficar aqui mesmo atrás da mesa.
Pode chegar aqui, por favor. Alguém mais chegando? Gente, dá uma palavrinha para vocês que estão aqui na frente. Nós não estamos aqui hoje conversando sobre um passe de mágica. Nós estamos fazendo isso porque nós cremos no que é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim: quem ouve a minha palavra e crê que Deus me enviou para morrer na cruz, tem a vida eterna. Eu só quero dizer para vocês que se vocês ouviram a palavra e demonstraram essa fé em Jesus, vocês ganharam a vida eterna. É o que a Bíblia diz. Vocês não tem que crer em mim, vocês têm que crer. É na Bíblia. É assim, nós cremos no que a Bíblia diz. E vocês podem firmar a vida de vocês nesta palavra que é de Deus. E Ele vai honrar esta palavra. E nós como igreja queremos orar por vocês. Queremos pedir que Deus dirija a vida de vocês. Eu vou pedir que a igreja estenda a sua mão para essas pessoas aqui na frente. E vamos orar no nosso coração, pedindo assim: Espírito Santo de Deus, que é quem opera a fé e o novo nascimento, esse nascimento para uma nova vida, para deixar nascer o Evangelho dentro de nós, para Cristo viver dentro de nós como Senhor e Salvador. É esta obra da tua parte que nós pedimos que se realize hoje na vida de cada um que está aqui na frente. Dê a eles, Senhor, o melhor do teu amor, da tua graça e da tua direção, e que eles experimentem a partir deste momento que são teus filhos amados e que o Senhor quer cuidar da vida deles cada dia. Isso é o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Gente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós, como igreja, nós existimos para ajudar pessoas a seguir Jesus. Se você vai poder continuar aqui com a gente, se você vai querer voltar, se você é de outra cidade e vai para outra igreja, nada disso é importante. Importante é vocês vão levar Jesus junto agora. E Deus vai estar junto com vocês por onde vocês estiverem. Mas essa igreja quer oferecer para vocês alguma coisa dos primeiros passos. Eles vão dar, tem um pessoal aqui, eles vão dar uma Bíblia para vocês. Eles vão orar pessoalmente com cada um de vocês. Se vocês tiverem um pedido de oração, eles vão fazer aqui nessa salinha do lado. Eles vão levar uns 5, 10 minutos ali. É rapidinho, enquanto nós terminamos o culto, e vocês vão assim receber essa bênção de Deus aqui. Todos vocês, tá bom? Então, por favor, se dirijam ali. Gente, para nós que somos cristãos, o desafio que fica é: o justo viverá pela fé. E o que eu desejo para cada um de vocês é que você viva pela fé. Amém? Que Deus os abençoe.